A colher de molho, uma herança dos tempos da vovó, escorregou dos meus dedos trêmulos. A superfície dela, que há pouco estava quente do molho fumegante, de repente pareceu fria e repulsiva, como uma pedra lisa e úmida de um rio desconhecido. Um barulho metálico impiedoso rompeu o silêncio imaculado da cozinha. A colher caiu sobre os azulejos frios e polidos, que brilhavam tão intocados como se nunca ninguém tivesse cozinhado naquela casa. Uma gotinha úmida daquela substância marrom escura, que eu tinha preparado por horas com a dedicação de uma alquimista, espirrou como um pingo de tinta preta no meu avental branco e cintilante, que eu tinha colocado especialmente para a ocasião. Deixou para trás uma marca feia e borrada, cuja forma lembrava um teste de Rorschach da indiferença da minha família. Um padrão que eu já tinha aprendido a decifrar. Era o testemunho silencioso, mas eloquente, da minha posição naquela casa. Não a de uma filha, mas a de uma serviçal, cuja única tarefa era criar o cenário perfeito para o drama familiar. O molho, no qual eu tinha investido todo o meu amor e carinho, de repente simbolizou todo o meu esforço invisível, todas as horas que eu tinha sacrificado pela felicidade deles. Uma amarga ironia que apertou minha garganta e quase tirou o meu ar. Da sala de jantar, a poucos metros, e, no entanto, a uma vida inteira de distância, os sons de riso e o tilintar dos copos ecoavam como um coro alegre. Era um som despreocupado e alto que não me alcançava, como se eles estivessem transmitindo em outra frequência, para a qual as minhas antenas não estavam sintonizadas. Uma pontada dolorosa atingiu meu coração. Eles tinham começado sem mim, aquele som agudo e traiçoeiro de copos se chocando. A tradição. A única coisa com a qual eu sempre podia contar, que todos nos sentaríamos à mesa juntos quando tudo estivesse pronto, tinha sido quebrada sem pestanejar. O cheiro de peru assado, alecrim e canela, uma prova aromática das minhas horas de trabalho nos últimos 2 dias, parecia ser destinado apenas a eles, o rastro de um banquete do qual eu não tinha permissão para participar. Era o eco doloroso e irônico da promessa da mamãe de que todos nos sentaríamos à mesa juntos assim que tudo estivesse pronto. Essa era uma das regras não ditas, mas inquebráveis das nossas festas. Uma pequena âncora a qual eu me agarrava, a única certeza que eu tinha naquela casa. Nesses momentos de suposta união, nos quais a aparência da família perfeita era mantida, eu encontrava a minha paz. Eu era a guardiã silenciosa dessa tradição. A mão invisível que mantinha todos os fios juntos. Eu amava a ideia de fazer parte de algo maior, mesmo que o meu papel fosse o de uma empregada, não o de uma princesa. Mas essa âncora foi jogada ao mar no momento em que a SUV preta e brilhante do meu irmão, Adrian, entrou na garagem com um som vitorioso 2 horas atrás, rompendo o silêncio da tarde. O seu sorriso radiante, bronzeado pelo sol do Ceará, e a sua mala de grife se tornaram, em um piscar de olhos, o centro de gravidade do universo dos meus pais. Era como se a sua mera aparição tivesse reordenado a força gravitacional daquela casa e atraído todos para a sua órbita, exceto eu. Eu me sentia como se estivesse em uma sala escura e suja, enquanto o sol brilhava apenas para ele. Eu fiquei parada, minhas mãos penduradas inutilmente ao meu lado, uma sensação de vazio ecoando dentro de mim. O frescor da bancada de granito parecia zombar de mim, um sopro frio do respeito que eu tanto desejava. O burburinho alegre das vozes, que fluía sobre as superfícies polidas, parecia a espuma de uma onda que me cercava, uma rocha no mar, mas que não me tocava. Eles não me viam, não me sentiam. Eles só esperavam que o jantar fosse servido, um ritual que eu tinha realizado por anos sem reclamar ou questionar. Eu era a mão invisível que tornava tudo possível, a força silenciosa que fazia as rodas das reuniões familiares girarem, mas o reconhecimento era reservado a Adrian. Adrian, meu irmão caçula, o filho de ouro, que parecia alcançar tudo com uma facilidade inata, enquanto eu precisava lutar com esforço para conseguir. Ele, que cumpriu as expectativas dos meus pais, os sonhos não realizados do meu pai, que eles tinham sacrificado por si mesmos. O filho que deixou a fazenda da família na nossa pequena cidade para conquistar o mundo. E que de fato conquistou.
Ele não parecia ter dificuldade para conseguir o que queria. Ele era a estrela, e eu era apenas a figurante. Eu sempre esperei que um dia eu também teria um papel principal, mas as regras da peça nunca foram mudadas a meu favor. Para Adrian, a voz do meu pai ecoou da sala de jantar com um volume que superou o riso dos outros. Um tom solene, quase reverente, que anunciava a chegada de um rei, por ele ter reunido esta família no Natal. A borda afiada dessas palavras me cortou como uma faca fina. Eu estava aqui desde a terça-feira. Tinha picado, temperado e assado. Meus dedos doíam das horas de preparação. O meu sono estava desregulado. O meu quarto tinha se tornado um campo de batalha para os alimentos, cheio de panelas e frigideiras que precisavam ser lavadas de última hora. Lembro de ter ligado para o Adrian ontem à noite para perguntar se ele precisava de ajuda, se poderia chegar uma hora mais cedo. Ele tinha rido, um som leve e despreocupado que ele fazia em qualquer situação estressante. "Eu estou no avião, Mariana", ele disse. "Ai, relaxa, é só um jantar, só um jantar." Para ele, talvez. Ele só apareceu pouco antes do jantar, de mãos vazias, a não ser por uma garrafa de vinho que provavelmente alguém tinha dado a ele. Eu me abaixei para limpar o molho derramado. Meus joelhos estalaram dolorosamente sobre os azulejos duros, um som que combinava com o meu cansaço. Daquele ângulo, eu podia vê-los pela porta, a mamãe ajeitando a gola da camisa do Adrian, como se ele ainda fosse o moleque de 5 anos que se sujava. O papai servindo mais vinho para ele, o rosto radiante. A tia Patrícia se inclinando para ouvir a sua última história de sucesso. Nenhum deles notou a minha ausência. Eles só perceberam que a comida ainda não estava na mesa. 3 semanas atrás, a mamãe tinha iniciado o grupo da família com o seu entusiasmo festivo de sempre. Planejamento de Natal. Este ano vamos cozinhar o que o Adrian gosta, já que ele está tão ocupado com o seu novo emprego. Um mantra familiar. As necessidades dele primeiro, as minhas depois. Se é que elas viriam a ser atendidas, eu sugeri algo diferente. "Talvez a gente pudesse ir ao restaurante novo no lago?" Eu escrevi, para dar um descanso para todo mundo da cozinha. Meus dedos tremeram ao enviar a mensagem, a dolorosa e conhecida sensação de esperança misturada com o medo da rejeição. A resposta da mamãe veio rápida e seca. "As tradições são importantes, querida. Além disso, você é tão boa na cozinha." A tradução verdadeira e não dita ecoou na minha cabeça. "Você é tão útil na cozinha." Meu valor estava ligado à utilidade, ao trabalho que eu fazia, não à pessoa que eu era. Eu peguei um pano de prato limpo e limpei o molho das minhas mãos, o meu pulso acelerado. Finalmente, os meus dedos pararam de tremer. Algo mudou dentro de mim, como placas tectônicas e se chocando antes de um terremoto. A superfície da minha vida se deslocou, e eu podia sentir que algo dentro do meu ser não estava mais certo. Um fogo começou a arder dentro de mim, que tinha se sentido suprimido por décadas. Era um fogo de raiva, de justiça e do desejo de ser vista. Eu peguei a molheira, cheia até a borda com o líquido marrom escuro no qual eu tinha trabalhado por horas. O utensílio de prata pertencia à minha avó, que provavelmente ficava em cozinhas como esta, servindo homens que nunca precisavam se perguntar se as suas contribuições seriam valorizadas. Uma herança de serviço que eu estava pronta para quebrar. Eu fui para a sala de jantar e coloquei a molheira firmemente na mesa. A base de prata pesada fez um som satisfatório sobre a toalha de mesa branca e engomada. 5 pares de olhos olharam por um momento, antes de se voltarem para o Adrian, que estava contando uma história sobre o seu jogo de golfe com um cliente em potencial. O seu sorriso tão largo que quase chegava aos olhos. A mamãe sorriu. Era um sorriso que eu conhecia bem, um sorriso para o público que mal arranhava a superfície do que estava acontecendo dentro dela. Era um sorriso que encobria a preocupação com o que os vizinhos iriam dizer. "Querida", a mamãe disse sem olhar para mim, "você poderia pegar gelo para a bebida do Adrian?" O pedido pairou no ar, uma ordem familiar e impiedosa que não era uma pergunta. Eu tinha cozinhado por 2 dias enquanto o Adrian não tinha movido um dedo. As palavras vieram à minha boca antes que eu pudesse engoli-las de volta. "Não." A única sílaba caiu como uma pedra atirada em um vidro.
A conversa cessou. A boca do Adrian ficou aberta no meio da frase, uma expressão de choque que seria quase cômica se não fosse tão séria. A mamãe piscou rapidamente, o seu sorriso social tremeu, quase se desfez. Ela olhou para mim como se eu fosse uma estranha, como se ela nunca tivesse me visto antes. Desculpe, eu disse. Eu disse, não. A minha voz soava diferente, mais firme do que eu me sentia. As palavras não vinham apenas da minha boca, mas de um lugar de décadas de supressão. O rosto do papai escureceu enquanto ele largava o garfo, o tilintar suave sendo o único som no silêncio repentino. Seu irmão viajou de São Paulo até aqui. 2 horas, eu disse, a minha voz agora um pouco mais alta, mas ela preencheu toda a sala. Ele viajou por 2 horas, eu cozinhei por 2 dias. O silêncio se estendeu entre nós, cheio das regras não escritas que eu tinha acabado de quebrar. O meu coração batia contra as minhas costelas, um tamborilado rápido e de pânico. Essa pequena rebelião poderia me custar a segurança de fazer parte daquela família. O amor condicional que eu tinha tentado ganhar por 35 anos, colocando as necessidades de todos os outros acima das minhas. Eu senti as lágrimas de raiva e medo queimarem nos meus olhos. A mamãe riu nervosamente e alisou o guardanapo dela. Ela tentou trazer a conversa de volta ao trilho familiar, a pequena bandeira branca de paz que ela sempre agitava quando um confronto se aproximava. Ela se virou para o Adrian. O Peru está incrível este ano, você não acha? E assim, o momento se dissipou. A conversa fluiu ao meu redor, como se eu fosse uma rocha no riacho que dividia a água, mas não fluía com ela. O Adrian retomou a sua história quase sem pausa, como se nada tivesse acontecido, mas algo tinha mudado. Pela primeira vez, eu tinha me imposto contra a corrente, em vez de ser levada por ela. O meu não ainda ecoava nos meus ouvidos, quando eu ocupei o meu lugar à mesa. Eu não corri de volta para a cozinha, não peguei o gelo, não desapareci no pano de fundo da minha própria vida. Eu peguei a garrafa de vinho e me servi um copo cheio, o meu coração ainda batia rápido, mas era um ritmo de libertação. Quando eu olhei para cima, a tia Renata, do outro lado da mesa, pegou o meu olhar. Os olhos dela, os únicos que pareciam realmente me ver, piscaram levemente, e ela assentiu de forma sutil. Um sinal de reconhecimento silencioso. Um acordo secreto que parecia uma linha de vida. Eu tomei um longo gole e senti o calor se espalhar no meu peito. Aquele Natal tinha acabado de se tornar algo completamente diferente. Não era mais apenas um banquete da família, mas uma luta pelo meu próprio lugar nela, uma guerra silenciosa que tinha começado com uma única e simples sílaba. Depois do jantar, eu me levantei e me desculpei. O peru semi-consumido estava abandonado na mesa de jantar quando eu fugi para a cozinha. As minhas pernas me levaram para longe do riso que não me incluía e para a solidão familiar da cozinha. Eu precisei de um momento para respirar, para processar o que tinha acabado de acontecer. A minha pequena rebelião, aquele simples não, ainda pulsava como eletricidade pelas minhas veias. O ar na cozinha era denso e quente. O cheiro do banquete me oprimia. O tablet da mamãe estava aberto na bancada de granito, a página das suas mídias sociais brilhando com notificações. Eu não deveria ter olhado. Eu nunca fui do tipo que bisbilhotava. Mas algo me puxou para a frente, os meus dedos pairaram sobre a tela antes de eu tocar no seu perfil. A postagem mais recente me fez prender a respiração. Animada para o cardápio especial de Natal do Adrian, mal posso esperar para provar o que o meu talentoso filho sugeriu para a nossa reunião de família. O meu talentoso filho. Nenhuma palavra sobre quem realmente tinha comprado os ingredientes, preparado por 2 dias ou acordado às 5 da manhã de hoje para colocar o peru no forno. Eu rolei para baixo. Foto após foto de aniversários, Páscoa, do Natal passado, dezenas de fotos que mostravam o Adrian sorrindo com a mamãe e o papai, celebrando as suas promoções, documentando os seus sucessos. Em algumas, eu vi o meu cotovelo, ou a parte de trás da minha cabeça, enquanto eu levava pratos para a mesa ou arrumava no fundo. Nenhuma única foto me mostrava em primeiro plano. Nenhuma. A cozinha, de repente, pareceu pequena demais.
As paredes se juntaram enquanto 35 anos de ser ignorada se cristalizaram em uma prova digital e inegável. Eu sempre tinha suspeitado que eu era menos importante, mas ver isso documentado de forma tão completa fez o meu estômago se contorcer. A sensação de náusea se espalhando na minha garganta. Mariana, onde está o bolo de ameixa? A mamãe gritou da sala de jantar. Eu fechei o tablet e peguei os bolos do balcão, colocando-os em pratos de servir com as mãos trêmulas. A rotina familiar que eu tinha acabado de questionar de forma tão dolorosa me alcançou novamente. Quando eu retornei à sala de jantar, todos estavam sentados confortavelmente. Adrian estava sentado à direita do papai, a mamãe radiante ao lado dele, a tia Patrícia se inclinava para ouvir cada palavra. Apenas coloque-os no buffet, querida. A mamãe disse sem olhar para cima. Você pode servir de lá. Eu coloquei os bolos e fiquei lá de forma desajeitada, com a faca na mão, enquanto a conversa fluía ao meu redor. Adrian, conte a ele sobre o seu novo apartamento. A mamãe pediu e tocou o braço dele. Ele se recostou, a sua camisa de grife esticada sobre os seus ombros. Acabei de fechar o negócio semana passada, um pequeno chalé perfeito em Angra dos Reis. Ele até tem um cais para barcos. Devíamos todos ir para lá um dia. O papai disse, a sua voz quente de orgulho. Como a nossa viagem para a Serra no ano passado. A faca quase escorregou dos meus dedos. Que viagem para a Serra? Um momento de silêncio desajeitado caiu antes que a mamãe risse levemente. Ah, foi apenas uma viagem curta de fim de semana. Você estava tão ocupada com o trabalho. Eu nunca fui convidada, eu disse, as palavras caindo como pedras no chão da sala de jantar. O Adrian se ajeitou de forma desconfortável na sua cadeira, mas a tia Patrícia interveio, a hábil mediadora da família. Falando em reuniões de família, eu queria te dizer, Adrian, que eu decidi que você deveria ficar com o armário de porcelana da vovó. Ele ficaria perfeito na sua nova sala de jantar. O armário que eu tinha admirado desde a minha infância. Aquele que eu tinha esperança de um dia guardar a minha própria coleção de vidro. Obrigado, tia Patrícia, o Adrian disse sem olhar nos meus olhos. Isso é muito generoso. Bem, nós queremos garantir que essas coisas fiquem na família, ela respondeu, como se eu não fosse da família. O Adrian precisa mais dele do que você de qualquer forma, Mariana, o papai adicionou, especialmente porque ele gastou tanto com a casa nova. A sua mãe e eu ajudamos no sinal, mas as taxas de hipoteca são brutais hoje em dia. As peças se encaixaram com uma clareza revoltante. Os mesmos pais que me chamaram de financeiramente irresponsável 3 anos atrás, quando eu comprei o meu humilde apartamento em Copacabana, sem a ajuda deles, tinham entregado ao Adrian um sinal para um chalé. Mais alguém quer bolo? Eu perguntei, a minha voz soando oca, enquanto eu cortava e servia de forma mecânica, de pé enquanto eles ficavam sentados. A conversa se moveu para a promoção do Adrian, o jogo de golfe, o seu barco novo. Com cada minuto que passava, a verdade se afundava mais nos meus ossos. O meu único valor para essa família é o que eu forneço a eles. As refeições que eu cozinho, a louça que eu lavo, as festas que eu organizo enquanto eles se divertem. Se eu parasse de servir, eu simplesmente deixaria de existir aos olhos deles? Alguém gostaria de café? Eu perguntei e já comecei a me mover em direção à cozinha. Isso seria maravilhoso, querida. A mamãe disse e finalmente olhou para mim. E você poderia trazer mais guardanapos? O Adrian derramou um pouco de molho. Eu assenti e me virei, antes que eles vissem as lágrimas que ameaçavam transbordar. Quando eu passei pela tia Renata, a irmã mais nova da mamãe, que tinha chegado tarde, ela estendeu a mão por baixo da mesa e apertou a minha. Os seus olhos se encontraram com os meus, com um entendimento silencioso. Eu vejo você, ela sussurrou tão baixo que só eu pude ouvir. Esse pequeno momento de reconhecimento quase me quebrou. Enquanto eu estava na cozinha, esperando o café passar, eu observei pela porta como a minha família desfrutava da refeição que eu tinha preparado por dias. A pergunta surgiu sem ser convidada dentro de mim. Eu devo manter a paz, aceitando o meu papel, ou arriscar tudo, exigindo o respeito que eu mereço? A máquina de café chiou e me trouxe de volta ao presente.
Eu arrumei as xícaras em uma bandeja, estufei os meus ombros e me preparei para servir a minha família mais uma vez. Mas algo tinha mudado. Uma semente de resistência tinha sido plantada, e eu podia sentir ela criando raízes. O meu celular tocou com a familiar notificação de grupo. Tinham sido 3 semanas de silêncio abençoado, nas quais a família tinha processado as consequências do Natal. Agora, a realidade voltou na forma de uma mensagem da mamãe. Notícias empolgantes, dizia o texto da mamãe. O Adrian vai hospedar o Natal no seu novo chalé. Todos estão tão animados. Eu olhei para a tela, esperando a continuação inevitável. Ela chegou exatamente 30 segundos depois. Mariana, eu fiz uma lista dos seus pratos, o recheio de sempre que todos amam, o seu molho de cranberry, aqueles pequenos salgadinhos de massa folhada e talvez o seu bolo de chocolate e nozes. O Adrian mencionou o quanto ele sente falta da sua comida. Antes que eu pudesse responder, outra mensagem apareceu. E querida, você poderia vir mais cedo para ajudar na preparação? Talvez por volta das 9. O Adrian tem um café da manhã importante com um cliente naquela manhã. A petulância era de tirar o fôlego. Não. Você se importaria de cozinhar? Ou, se você tiver tempo, mas uma ordem de trabalho direta que implicava que o meu tempo, a minha carreira, a minha vida não tinham valor comparado ao importante café da manhã com o cliente do Adrian. Eu joguei o meu celular no sofá e fui para a cozinha. A dor de cabeça que tinha ameaçado o dia inteiro latejava atrás do meu olho direito. Mariana, você atualizou a apresentação para o Banco Rio de Janeiro? O meu chefe perguntou, a voz dele cortando o burburinho do escritório na segunda de manhã. Ele estava de braços cruzados, na entrada da minha mesa. Eu estou trabalhando nisso, eu disse, minimizando o site de compras de Natal no qual eu estava navegando. Eu te entrego até às 15 horas. Não, a entrega era na sexta. A sua decepção pesava mais do que a raiva. A reunião com o cliente é amanhã de manhã. Isso não é o seu jeito. Isso não é o meu jeito. Eu sempre fui a pessoa confiável. Aquela que ficava mais tarde. Aquela que fazia todos os outros parecerem bem. No trabalho, em casa, em todos os lugares. Naquela noite, eu quase não dormi. O meu estômago se contorceu com acidez que subia pela minha garganta. O despertador marcava 3h17 da manhã, quando eu finalmente desisti e me arrastei para o banheiro para pegar bloqueadores de ácido. Essa era a terceira noite daquela semana. Quanto mais o Natal se aproximava, pior a insônia ficava, o meu corpo se rebelando contra as obrigações que a minha mente tentava aceitar. Eu peguei um caderno da minha gaveta da mesa de cabeceira. Coisas que eu quero, eu escrevi no topo. Então eu olhei para a página em branco. O que eu queria? Alguém já tinha me perguntado isso, eu já tinha me perguntado isso. Na manhã seguinte, eu cheguei ao trabalho 1 hora mais cedo. Eu terminei a apresentação para o Banco Rio de Janeiro e então comecei os projetos da próxima semana. Quando o meu chefe apareceu para me ver, eu disse, eu terminei tudo o que era para esta semana, eu vou tirar a sexta-feira de folga. Não perguntei, disse. Ele piscou, surpreso com a minha franqueza. Claro! Você tem o tempo. Está tudo bem? Eu só estou cuidando de mim mesma, eu respondi. As palavras pareciam estranhas na minha boca, mas eram verdadeiras. Na quinta, a Kátia do setor de contabilidade veio com um convite para uma festa na noite de sábado. Sem drama familiar permitido, apenas amigos, comida e karaokê questionável. Você vem? Eu não sei, eu hesitei. Eu tenho tanta coisa para fazer antes do Natal do Adrian. Vamos lá, ela me cutucou no ombro. Uma noite para você sozinha não vai te matar. Algo no convite descontraído dela liberou a tensão que eu estava carregando. Eu comecei a rir de verdade pela primeira vez em semanas. Karaokê questionável é? Tão ruim assim? Horrível, ela sorriu. O Ricardo da TI faz uma dança expressiva para Total Eclipse of the Heart que vai te assombrar nos seus sonhos. Eu me peguei balançando a cabeça. Ok, eu topo. A possibilidade de alegria. Alegria simples e descomplicada com pessoas que não esperavam nada de mim além da minha presença. Parecia respirar depois de ter ficado submersa por muito tempo. Passei a sexta inteira para mim, longe da cozinha. No sábado, eu testei novas receitas que eu tinha encontrado na internet e depois saí com os amigos do trabalho. O meu celular tocou.
Era domingo à noite e o nome da mamãe brilhava na tela. Eu considerei deixar tocar, mas algo dentro de mim tinha mudado. Oi, mamãe, eu respondi, mantendo a minha voz neutra. Mariana, eu estou finalizando o planejamento do Natal. Você recebeu a minha mensagem para vir mais cedo para ajudar o Adrian na preparação? Nós estamos contando com você. Ele está tão ocupado com a sua nova promoção. Eu vi os meus nós dos dedos ficarem brancos enquanto eu agarrava o celular. O roteiro familiar estava se desenrolando. As necessidades do Adrian foram elevadas, as minhas descartadas. A velha Mariana teria se desculpado pelo atraso e prometido fazer melhor. A velha Mariana já estaria planejando quais supermercados tinham os melhores ingredientes para todos aqueles pratos. Eu também estou ocupada, eu disse baixinho. Eu tenho a minha própria vida e a minha própria carreira. O silêncio se estendeu por tanto tempo que eu verifiquei se a ligação tinha caído. O que isso significa? A mamãe finalmente perguntou, a voz dela tensa com desaprovação. Significa exatamente o que eu disse. Eu tenho as minhas próprias obrigações, responsabilidades e compromissos. Eu não fico apenas sentada, esperando para ser útil para o Adrian. Este é o Natal, Mariana. A família vem em primeiro lugar. Vem mesmo? Eu perguntei. Parece que o Adrian vem em primeiro lugar e de mim se espera apenas que eu sirva a ele. A mamãe ofegou. Isso não é justo. Ele trabalha tanto. Eu também. As palavras saíram de mim com uma força inesperada. Eu também trabalho muito, mamãe. Mas ninguém nesta família nunca reconheceu isso. Ninguém nunca perguntou o que eu preciso ou quero. É sempre sobre fazer as coisas perfeitas para o Adrian. Eu não entendo de onde isso vem, ela disse, a sua voz trêmula. Nós sempre fomos uma família unida. A verdade caiu no meu peito com uma clareza impressionante. Eu não precisava da aprovação deles para ser valiosa. Eu nunca precisei. Todos os anos que eu tinha me contorcido para ganhar um amor que deveria ter sido dado de forma gratuita. Que desperdício. Eu vou pensar no Natal, eu disse calmamente. Eu vou te avisar o que eu decidir. Eu terminei a ligação antes que ela pudesse responder. Na semana seguinte, algo estranho aconteceu no trabalho. A Kátia veio à minha mesa com um café. Achei que você pudesse precisar, ela disse e o colocou ao lado do meu teclado. Sem expectativas, apenas gentileza. No almoço, os meus colegas perguntaram sobre os meus planos para o feriado. Quando eu mencionei a incerteza sobre o Natal da família, o Ricardo da TI imediatamente ofereceu. Alguns de nós estão fazendo um Natal dos solteiros. Se você quiser participar. Era um buffet. Cada um trazia algo que gostava de preparar. O contraste me dominou. Essas pessoas, algumas que eu mal conhecia, além da cortesia profissional, perguntaram o que eu queria, em vez de me dizer o que elas esperavam de mim. Obrigada, eu disse e fiquei um pouco mais ereta. Eu talvez aceite. Naquela noite, eu abri o meu laptop e comecei a redigir um e-mail para a minha família. As palavras fluíram com uma facilidade surpreendente. Queridos mamãe, papai e Adrian. Eu digitei. Eu pensei muito sobre o Natal este ano. Eu decidi que não vou participar da reunião no chalé do Adrian. Eu expliquei os meus sentimentos sem acusações, apenas apresentando fatos. Anos de expectativas desequilibradas, o pedágio na minha saúde e carreira, a minha necessidade de criar limites que respeitassem o meu valor. 1 hora depois, o meu celular tocou. O nome da tia Renata apareceu na tela. A sua mãe me ligou, ela disse sem rodeios. Ela está bem chateada. O meu coração afundou. Eu sinto muito se ela te envolveu nisso. Não sinta. A voz da tia Renata se suavizou. Eu queria que você soubesse que eu te apoio. Não importa o que você decida sobre o Natal. Já era a hora, Mariana. As lágrimas vieram aos meus olhos com essa aliança inesperada. Obrigada, eu sussurrei. Depois que nós desligamos, eu voltei para o meu laptop, mas o meu celular brilhou novamente. A mamãe estava ligando. Eu respirei fundo 3 vezes, exatamente como a Kátia tinha me aconselhado no almoço. Oi, mamãe. A minha voz saiu firme, um forte contraste com o tremor nervoso que essas ligações normalmente acompanhavam. Mariana, nós precisamos conversar sobre os arranjos de Natal. Ela começou sem rodeios. O Adrian quer saber quais pratos você vai trazer. Ele está planejando a decoração da mesa.
Eu pressionei a palma da minha mão contra o granito fresco da bancada da minha cozinha. Eu não vou parar na festa de Natal do Adrian. O silêncio que se seguiu se estendeu por tanto tempo que eu olhei para a minha tela para ter certeza de que nós não tínhamos sido desconectadas. Isso é ridículo! A voz dela voltou mais alta. Claro que você vem. O seu irmão tem uma casa novinha em folha que ele quer mostrar para todo mundo. Eu tenho outros planos. Eu insisti. O que poderia ser mais importante do que a família? O tom familiar e condescendente se arrastou na sua voz. Os meus planos são importantes porque eles são meus. Cada palavra saiu de forma clara, como pedras sobre um riacho turbulento. Eu cozinhei, servi e limpei em todos os feriados, enquanto todos os outros se divertiam, incluindo no último Natal, quando vocês todos começaram a comer sem me esperar. Você está sendo muito sensível. Eu cozinhei por 2 dias seguidos. O papai fez um brinde ao Adrian por ele ter reunido a família, enquanto eu ainda estava na cozinha. Você prometeu que nós nos sentaríamos à mesa todos juntos. Pela primeira vez nas nossas décadas de conversas, a minha mãe não teve uma réplica imediata. O silêncio pesou. Bem, ela finalmente conseguiu dizer. Eu sinto muito se você se sentiu desvalorizada. Eu não me senti desvalorizada, eu esclareci. Eu não fui valorizada. A diferença é crucial. Eu estou fazendo escolhas diferentes este ano. Você vai quebrar o coração do seu pai. A sua voz tremeu com uma fragilidade ensaiada. Ele conta para todo mundo o quanto ele tem orgulho dos filhos dele. Eu quase tive que rir. Quando o papai tinha me dito pela última vez que ele tinha orgulho de mim? Ele nem sequer tinha notado a minha promoção na primavera passada. Isso não é justo. Ela parou abruptamente. Ele o quê? Ele simplesmente não é bom com as palavras. Ela ofereceu de forma fraca. Não como o Adrian. O Adrian é bom com as palavras porque você e o papai se agarram a cada uma delas. Vocês passaram a minha vida inteira tratando ele como a estrela do show, enquanto eu trabalho no fundo. A respiração dela mudou. Eu acho que nós te demos como garantida. A menor das revelações me entorpeceu por um momento. Os meus argumentos preparados se dissolveram, enquanto lágrimas inesperadas enchiam os meus olhos. O que seria necessário para consertar as coisas? Ela perguntou. Eu hesitei. Eu deveria dar a eles outra chance de mudar padrões enraizados por décadas? Ou era hora de priorizar o meu próprio bem-estar, mesmo que isso significasse passar os feriados separadamente? Eu desliguei o telefone sem responder, prometendo pensar sobre isso. A Kátia veio ao meu apartamento 1 hora depois, com comida e o seu laptop. A Operação Liberdade. O Natal está em andamento. Ela proclamou e colocou recipientes de macarrão na minha mesa de centro. Você é ridícula, eu disse. Mas o nó no meu peito se soltou pela primeira vez em dias. Olhe para essas opções. Ela abriu o seu laptop e me mostrou um site de reservas. Para ti, ainda tem quartos neste hotelzinho que nós estávamos de olho. Natal na praia em vez de Natal de serviço. Eu olhei para as imagens dos lagos de água verde esmeralda e das colinas ondulantes. A minha família nunca entenderia isso. É exatamente sobre isso, a Kátia disse enquanto ela rolava pelas opções de quartos. A sua felicidade não depende do entendimento deles. O meu celular vibrou com o nome da tia Renata. Falando em família, eu murmurei e atendi a ligação. Eu ouvi dizer que você está pulando a extravagância de Natal do Adrian. A voz da Renata não tinha nenhuma das acusações da mamãe. Os boatos correm rápido. A sua mãe chamou reforço. Ela queria que eu a trouxesse de volta à razão. O meu estômago se contorceu. E eu disse a ela que eu estou te visitando no Rio de Janeiro. O sorriso na voz dela era inconfundível. Eu já tive o suficiente da ostentação do chalé do Adrian e da adoração dos seus pais. Se você me quiser, é claro. As lágrimas voltaram, mas desta vez elas eram diferentes. Sério? Sério? Nós podemos começar as nossas próprias tradições, aquelas nas quais ninguém passa o dia inteiro na cozinha, enquanto os outros pegam o crédito. Depois de desligarmos, eu fiz a reserva em Paraty, para os dias depois da visita da Renata. Pela primeira vez, os feriados se estenderam na minha frente como uma estrada aberta, e não como um caminho pré-determinado. O meu celular tocou novamente à noite. O nome do papai brilhou na tela. Ele não tinha me ligado diretamente há pelo menos 3 anos. Mariana, ele disse, quando eu atendi, a voz dele estava estranhamente hesitante.
A sua mãe mencionou que você talvez não venha para o Natal. Antes que eu pudesse responder, uma mensagem do Adrian brilhou na minha tela. Você realmente não vai vir para o Natal na minha casa nova? Eu tenho outros planos. Eu disse para o papai e vi outra bolha de texto aparecer do Adrian. Eu entendo. A incerteza na voz dele era um território novo para nós dois. Talvez a gente possa conversar mais sobre isso. A sua mãe estava esperando que você a encontrasse para um café na semana que vem. Eu considerei o pedido, virando-o como um artefato estranho de outra época. Eu vou pensar sobre isso. Depois que nós desligamos, eu li a segunda mensagem do Adrian. A mamãe está muito chateada. Você não pode simplesmente vir por um dia? Na minha cozinha silenciosa, eu percebi que eu estava sorrindo. Não por crueldade ou vingança, mas pela estranha leveza de finalmente ser vista. Eles tinham notado a minha ausência. Isso era um começo. Na semana seguinte, em uma quarta-feira, a música de Natal na cafeteria Estrela do Mar parecia uma trilha sonora irônica para a tensão que se desenrolava na nossa mesa de canto. A minha mãe estava sentada na minha frente, as mãos dela agarrando uma xícara de moca de menta que ela não tinha tocado. Entre nós estava o álbum de fotos surrado. Ela o tinha trazido como um acessório tático no seu arsenal de manipulação. O seu irmão precisa de você, Mariana, ela disse e virou para uma página com a foto do primeiro dia de aula do Adrian. Não é apenas sobre o jantar de Natal, é sobre a obrigação familiar. Eu observei o seu dedo bem cuidado traçar o contorno do rosto do Adrian de 5 anos, enquanto ela pulava completamente a minha foto que estava bem ao lado. Mesmo na memória, eu permanecia invisível. O Adrian tem clientes importantes vindo. Ele quer impressioná-los com uma celebração de Natal tradicional em família. A voz dela se baixou para um sussurro confidencial. Ele pediu especificamente a sua receita de molho de cranberry. Não pediu por mim. Pediu pela minha receita. Você sabe que o seu pai e eu não estaremos aqui para sempre. A voz dela tremia com uma emoção ensaiada. Você está realmente pronta para jogar a sua família fora por causa de uma pequena coisa? As palavras atingiram exatamente como ela pretendia, como um soco no estômago. Por um momento, eu senti a culpa familiar subindo pela minha garganta. Mas então eu notei os olhos dela se movendo de um lado para o outro, verificando se a sua performance tinha o efeito desejado. Eu peguei a minha bolsa e tirei a minha própria pasta. Eu também trouxe algo, eu disse, a minha voz mais firme do que o esperado. Eu coloquei 2 fotos de família lado a lado. A primeira mostrava a reunião de família da última Páscoa. O Adrian estava centralizado entre os nossos pais, enquanto eu estava mal visível na margem, carregando uma bandeja de ovos recheados. A segunda do Natal mostrava uma composição semelhante. O Adrian erguendo o seu copo para o brinde, enquanto eu ficava no fundo reabastecendo os copos de água. Por 6 feriados seguidos eu cozinhei cada prato. Eu disse e empurrei uma lista manuscrita para a frente. 32 reuniões de família, nas quais eu cheguei horas antes para arrumar e fiquei horas depois para limpar. 4 aniversários meus que foram adiados porque colidiam com os planos do Adrian. O rosto da mamãe endureceu. Nós apreciamos tudo o que você faz. Você aprecia tudo o que eu forneço. Eu a corrigi. Há uma diferença. Eu toquei na lista com o meu dedo indicador. Quando foi a última vez que uma foto minha foi tirada desfrutando de uma festa? Quando alguém se ofereceu para me ajudar na cozinha? Quando o meu aniversário recebeu a mesma atenção que a promoção do Adrian? Ela se mexeu desconfortavelmente e olhou ao redor, como se procurando por testemunhas para a minha rebelião. Eu não estou jogando a família fora, mamãe, eu disse, a minha voz se suavizando, mas não enfraquecendo. Eu estou me recusando a ser a empregada. A boca dela se abriu, então ela se fechou novamente. Pela primeira vez na minha vida adulta, a minha mãe não teve uma resposta rápida. As decorações de Natal ao nosso redor, luzes brilhantes e flocos de neve de papel, lançavam sombras estranhas no rosto dela. Lá fora, pela janela da cafeteria, compradores apressados passavam com sacolas de presentes. Os rostos deles brilhavam com a expectativa em vez da obrigação. Eu peguei o meu celular e o deslizei pela mesa, mostrando a ela o e-mail de confirmação. Eu vou passar o Natal em Paraty, eu disse, com amigos que me veem como mais do que o que eu posso fornecer a eles. A minha mãe olhou para a tela.
o rosto dela perdendo a cor enquanto a realidade se assentava. Os seus dedos apertaram a sua xícara de café, intocada com tanta força que os seus nós dos dedos ficaram brancos. Você já reservou? A pergunta saiu oca e incrédula. A Kátia e eu vamos viajar na véspera de Natal. Mas e o jantar do Adrian? A confusão genuína na voz dela dizia muito. Ela realmente não conseguia imaginar um mundo no qual as necessidades do meu irmão não superassem automaticamente as minhas. O Adrian tem 2 mãos que funcionam perfeitamente, eu respondi, e uma cozinha cheia de eletrodomésticos com manuais de instrução. Ela olhou para mim como se eu tivesse sugerido que ele fizesse uma cirurgia no cérebro. Ele não sabe como cozinhar um peru. O YouTube existe, eu disse de forma simples. Foi lá que eu aprendi a maioria das minhas receitas, quando ninguém me ensinou. O barista chamou outro pedido para um cliente. A música de Natal continuou. A vida continuou ao nosso redor, enquanto a minha mãe processava o fato de que a sua confiável empregada de cozinha tinha pedido demissão sem aviso. Quando a nossa conta chegou, eu a peguei antes que ela pudesse pegar a sua bolsa. É por minha conta, eu disse, e coloquei o meu cartão de crédito na pequena bandeja. Foi um pequeno gesto, mas o simbolismo não foi perdido para nenhum de nós. Por décadas, cada presente, cada favor dos meus pais vinha com fios invisíveis, expectativas de serviço, obediência e gratidão pelo amor condicional deles. A mamãe recolheu o seu álbum de fotos, os seus movimentos estavam rígidos e incertos. Quando nós nos levantamos, eu toquei gentilmente o braço dela. Quando você estiver pronta para ter uma filha em vez de uma empregada, eu estarei aqui. Eu disse, eu sempre estive aqui. Você só precisa me ver. Ela não respondeu, apenas assentiu uma vez antes de sair para a tarde de dezembro. Eu vi pela janela como ela ficou sentada no seu carro por vários minutos sem ligar o motor, apenas olhando para a frente. Naquela noite, a Kátia me ajudou a arrumar as malas para a nossa viagem, enquanto ela contava fofocas do escritório para aliviar o clima. O meu celular vibrou com mensagens da tia Renata, que relatou que os canais da família estavam cheios de zumbido com a notícia da minha traição de Natal. Aparentemente, o Adrian tinha perguntado se o peru vinha com instruções. Ele mandou uma mensagem com um emoji rindo. A sua mãe disse a ele para pedir comida, mas o seu pai insiste em uma refeição caseira. Eu senti uma estranha leveza dentro de mim, sabendo que a minha ausência tinha causado uma perturbação. Não por malícia, mas por uma percepção de que as minhas contribuições eram tão substanciais que elas deixaram um vazio quando eu as retirei. O grupo da família estava visivelmente silencioso, sem culpa, sem mensagens raivosas, apenas o equivalente digital de um silêncio atordoado. Enquanto a Kátia e eu brindamos com taças de vinho a nossa próxima viagem de Natal, o meu celular brilhou com uma mensagem. Era do meu pai, a primeira mensagem direta que ele tinha me enviado em anos sem a minha mãe como mediadora. Precisamos conversar, dizia a mensagem. Eu coloquei o celular de lado, não sentindo nem triunfo nem arrependimento, apenas a certeza silenciosa de que não importa o que acontecesse a seguir, eu não voltaria para a má cozinha enquanto os outros desfrutavam da festa que eu tinha preparado. Na época de Natal, o sol de Paraty aqueceu o meu rosto, enquanto eu me estendia em uma toalha de praia ao lado da Kátia. O riso borbulhou do meu peito, enquanto o nosso amigo Léo fazia uma imitação exagerada do seu chefe. Pela primeira vez, eu não estava correndo para servir os outros. Eu estava simplesmente presente, desfrutando do momento. Mariana, vem para a foto, a Kátia gritou e ajeitou o celular dela para tirar uma foto da nossa reunião de feriado espontânea. Eu me posicionei entre o Léo e a Kátia, sorrindo sem restrições. A câmera clicou, capturando a minha postura relaxada e o meu sorriso genuíno. 3 dias em Paraty, e eu não tinha me desculpado uma única vez por ocupar o meu espaço. Você escolhe o jantar de hoje à noite, o Léo disse e me entregou o guia de restaurantes local. O simples ato de escolher, sem primeiro calcular as preferências de todos os outros, ainda parecia revolucionário. O restaurante de peixe na Rua do Comércio, eu decidi sem hesitar. A Kátia levantou o seu copo de plástico para Mariana, que nos mostrou a todos como celebrar feriados que valem a pena ser celebrados.
11 meses depois, no dia de Natal, o cheiro de alecrim e alho encheu o meu apartamento em São Paulo, enquanto eu colocava o peru de volta no forno. O temporizador ainda mostrava 40 minutos, tempo de sobra para eu me juntar aos meus convidados. Você precisa de ajuda? A Kátia perguntou da porta. Na verdade, eu estou bem preparada. As palavras agora saíam facilmente de mim. O Léo está cuidando das batatas, a Renata trouxe a sobremesa, tudo está sob controle. Quando eu entrei na minha sala de estar, a tia Renata bateu no sofá ao lado dela. Isso supera a sala de jantar rígida do Adrian. Ela sussurrou e apertou a minha mão. A minha mesa de Natal não parecia em nada com a decoração perfeitamente coordenada da minha mãe. Pratos diferentes cercavam um centro de mesa feito de madeiras flutuantes e conchas de Paraty. O Léo estava no balcão, as mangas arregaçadas, amassando as batatas enquanto ele estava absorto em uma conversa profunda com a filha da Renata, a Emília. Vinho! Eu ofereci a Renata e me servi um copo sem esperar por permissão. O seu pai me ligou ontem, a Renata disse baixinho. Ele perguntou se você estava se hospedando o Natal. A menção do meu pai não causou um nó familiar no meu estômago. Como eles estão? Eles estão se virando. A sua mãe cozinha tudo demais. A Renata riu. O Adrian queimou o recheio no ano passado. Nós rimos e o som não tinha nenhuma amargura. Quando nós nos reunimos na minha mesa, eu ocupei o meu lugar sem me apressar para servir ou verificar se alguém precisava de algo antes de começar. Nós passamos os pratos ao redor em estilo familiar, com cada um contribuindo para essa refeição. Eu provei tudo, desfrutando dos sabores, em vez de me preocupar com as reações dos outros. A Renata levantou o seu copo para tradições que nos nutrem em vez de nos drenarem. Para a família escolhida, a Kátia adicionou. 2 semanas depois, o meu celular brilhou com o número do meu pai. Eu atendi com a mão firme. Mariana. A voz dele soava mais velha. A sua mãe e eu estávamos nos perguntando se poderíamos visitar vocês no Natal. Eu estava na frente da parede onde eu tinha pendurado a foto do nosso Natal. 5 rostos sorrindo. O meu no meio e radiante. Eu adoraria, eu disse. Mas as coisas seriam diferentes. Nós cozinharíamos juntos, não apenas eu. E eu tenho um encontro planejado com amigos na véspera de Natal que não vai mudar. O silêncio se estendeu entre nós, então. Eu acho que nós podemos fazer isso. Enquanto eu considerava o pedido do papai, eu me perguntei se alguns relacionamentos podiam ser reconstruídos em novos termos ou se alguns padrões estavam muito enraizados para mudar. Não importa o que acontecesse com os meus pais, eu tinha encontrado o meu ponto de apoio. Essa era a minha vida agora. Autoescolhida, não atribuída.